Olá pessoal, olha o tema de hoje. Hoje nós vamos falar da teoria malthusiana, mas vamos aproveitar para fazer um flashback de todas as teorias que sempre aparecem nos nossos vestibulares e no Enem. Vamos pensar como essa temática é abordada em prova, como isso vai aparecer para você. Para tanto, colocamos para vocês um modelo de questão que aborda esta teoria. Onde ele fala o que para você? Ele contextualiza o surgimento dessa teoria, dizendo o que? No final do século XVIII, o economista inglês Robert Thomas Malthus escreveu um livro no qual trabalhou a ideia de que a fome e a miséria são decorrentes do descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Segundo Malthus, o ritmo de crescimento populacional tende a diminuir à medida que os investimentos em educação aumentam. Essa não é a ideia, essa é a ideia dos reformistas. Item B, o crescimento demográfico acelera a retirada de recursos naturais, causando danos irreversíveis ao meio ambiente. Essa também não é a essência. Esta é a teoria ecomalthusiana. Item C, o crescimento acelerado da população nos países subdesenvolvidos é consequência e não a causa da miséria, da pobreza. Também não. Aí estamos falando de quê? Da teoria neomalthusiana. Item D de dado. Aí parece que melhora. Olha aí, o aumento da população ocorre em progressão geométrica e a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Essa é a nossa alternativa. É a essência dos pressupostos malthusianos lá no século XVIII. E o que ele diz no E? O aumento da população faz com que os governos invistam cada vez mais em saúde, deixando de lado os investimentos produtivos. Aí é uma ideia também dos neomalthusianos, que trabalha a problemática do custo social dos filhos. Vamos aproveitar para recordar tudo isso? Olha o que trouxemos para vocês. Temos aqui a ideia essencial da relação entre população e produção alimentícia, que é trabalhada pelo Malthus, onde você tem um crescimento exponencial da população, que não é acompanhado pelo ritmo de crescimento da produção de alimentos. O que seria o efeito disso? Esse descompasso teria como resultado um cenário estritamente de fome. Esses pressupostos caíram por terra. Por quê? Porque ocorreu um fenômeno de revolução agrícola, cuja capacidade de produção de alimentos cresceu assustadoramente. E hoje se sabe que fome não é mais um problema de produção. Fome é um problema de distribuição de renda. Então essa é a essência da teoria malthusiana. Se ele fala da teoria, reformista, já muda. Olha o exemplo que trouxemos para vocês. Esses vão discutir a questão da necessidade das reformas econômicas, políticas e sociais. Para quê? Para que eu possa ter condições de dar educação ao filho, para que eu possa ter condições de oferecer meios para que ele saia da condição de pobreza. Por isso eu preciso acabar com os elementos que geram a pobreza. Então eu vou precisar de reformas. Essa teoria, também chamada de teoria reformista ou teoria marxista, ela trabalha com a problemática do materialismo histórico que tenta explicar as causas da pobreza. Então eu vou defender reformas para acabar, para combater as causas da pobreza. E se eu falo, por exemplo, nessa teoria chamada de neomalthusiana, é aquela que discute que o crescimento populacional é a causa do crescimento da pobreza. Logo, quanto mais pobre, mais filhos. Quanto mais filhos, mais pobre. É a ideia de se discutir o quê? O custo social dos filhos, que gera uma sobrecarga econômica que impede o crescimento, como ilustrado aí para você na imagem. E se eu tenho a teoria ecomalthusiana? Essa sim, eu vou discutir a problemática do crescimento populacional e o colapso dos recursos. Por quê? Porque eu não vou ter condições de gerar recursos, porque a terra é que gera recursos e ela tem uma capacidade limitada
porém, o crescimento populacional seria ilimitado, gerando uma situação de colapso dos recursos, gerando crises. 2 cuidados. O primeiro deles, não é o número de pessoas que determina o consumo de recursos, mas sim o poder econômico de consumo. Logo, nem sempre um país que tem um elevado número de pessoas consome um grande volume de recursos. Cuidado com isso, que é uma pegadinha desta teoria, tá bom? Onde, na prática, você está perdido, não sabe o que fazer, não estudou profundamente esse tema, temos uma videoaula de cada teoria para você assistir. Vá lá, curta, se inscreva no nosso canal, aprofunde seus conhecimentos. Você vai ficar cada dia melhor. Um grande abraço.